Eu, de facto, como disse o Dr. Fernando Paulo, eu quando soube que ia estar aqui o professor Joaquim Azevedo, ainda me passou pela cabeça simular uma dor de garganta, porque não consigo acrescentar. E quando vinha para cá, lembrei-me que a única coisa que eu posso acrescentar ou que eu posso partilhar convosco é um bocadinho a minha experiência de vida, aquilo que me trouxe até aqui hoje, e portanto, e até porque estou aqui em nome pessoal, se calhar contar-vos um bocadinho como eu fui sempre olhando isto da educação pode ajudar um bocadinho aqui ao debate. Então, eu comecei no ensino a dar aulas há 30 anos. Eu tinha 18, 19 anos e o que me moveu a dar aulas não foi a paixão pelo ensino nem pela educação, foi o querer ter algum dinheiro para poder sair aos fins de semana sem ter de pedir ajuda aos meus pais. Mas aos poucos, de facto, tornou-se a minha vida e tornou-se quase uma necessidade de estar ligado ao ensino. Depois tive a sorte, ali no início dos anos 90, de trabalhar pela primeira vez numa coisa que só pus o rótulo depois, passados muitos anos. Eu trabalhei em projetos em comunidades. Trabalhei em Custóias, na escola, para combater exatamente a exclusão escolar, para combater o abandono escolar dos alunos. Trabalhei com necessidades educativas especiais e aos poucos fui apaixonando por esta área, sobretudo por esta área de projetos educativos que podem operar mudanças nas pessoas. E foi extraordinário perceber nessa altura que, por exemplo, o trabalho que se fazia numa escola extremamente problemática junto ao bairro de Custóias, junto ao estabelecimento prisional do Porto, deu os seus frutos, diminuindo bastante aquilo que era o abandono escolar daqueles alunos. E hoje, com muita satisfação, vejo alguns que passam por mim e que ainda se lembram das atividades que fazíamos. Bom, em 2007, quando surgiu o convite para fazer parte de uma equipa de formadores da Casa da Música, de um serviço educativo, eu aí fiz uma reflexão sobre o que era isto da educação. Tinha passado pela faculdade, tinha tido a história da educação, tinha tido aquelas cadeiras didáticas e essas coisas todas, mas achei que se calhar conseguiria encontrar uma melhor resposta sobre aquilo que era a educação se olhasse um pouco para mim e para a minha vida. E a primeira coisa que me ocorreu foi, eu enquanto pai de duas crianças sou encarregado de educação, não sou professor. E enquanto educador em casa, eu não dou aulas, eu não transmito conhecimento, eu dou exemplo. E a partir daí comecei a perceber que isto da educação passa essencialmente por um exemplo que se dá. E passa também, ou passou também, por pensar que, bom, o meu pai hoje, no alto dos seus 81 anos, continua a dar-me exemplos. E, portanto, continua a educar-me. Logo, a questão da educação não é uma questão que está balizada em termos de tempo, não começa e acaba naquilo que é a escola, é um contínuo. É um contínuo que vai até ao fim da vida. Portanto, esta ideia da educação começou a ficar mais clara, começou a fazer muito mais sentido pensar que podemos ter projetos educativos para todas as idades, para todas as comunidades, para todos, no fundo, todos os estratos sociais. E, portanto, foi esse o raciocínio que eu fui fazendo. Depois também, outro que fiz foi de que se educa para aquilo que não é nato. Mais uma vez, voltando ao exemplo de casa, se calhar o que é nato no ser humano é comer com as mãos, não é? Mas nós usamos talheres e os nossos filhos aprendem exatamente pelo nosso exemplo, por aquilo que nos vêm fazer. E assim fui pensando que, de facto, tudo aquilo que pode ser a educação é exatamente uma educação para aquilo que não é nato. Voltando à música e voltando, se calhar, às artes em geral, nós educamos para a música
porque ela não é, e sobretudo se falamos num estilo de música erudito, se falamos numa música mais complexa, aquilo não é natural, não é? E, portanto, nós precisamos de educação. A mesma coisa com a pintura, quer dizer, para percebermos um quadro, para entrarmos no mundo, por exemplo, do Jackson Pollock, nós temos, obviamente, de fazer um percurso para chegar até lá. A mesma coisa se pensarmos na música de Stockhausen ou de Boulez, nós temos de fazer um percurso para chegar até lá. E é esse percurso, no fundo, que se chama educação. Bom, isto tudo para vos dizer que cheguei, então, à Casa da Música e quando comecei a trabalhar em projetos, comecei a ver que esta educação e, sobretudo, o tal exemplo, sendo que aí estou completamente de acordo, eu acho que o grande problema daquilo que são hoje as escolas é exatamente a falta de espaço que muitas vezes os próprios alunos têm de intervir. A escola continua a estar no modelo quase renascentista de se despejar conteúdos, e eu, como professor, quantas vezes senti isso, a necessidade de despejar determinados conteúdos que me eram impostos por um programa, que me são impostos por um Ministério da Educação, muitas vezes muito distante daquilo que é o terreno, porque não tenham dúvidas que é totalmente diferente transmitir conteúdos num colégio de Belém ou no bairro do Aleixo. E, portanto, essa diferença não é, muitas vezes, ou não é, nunca é tomada em consideração quando se fazem programas, quando se estabelecem políticas de educação. E, portanto, aí nos tais projetos educativos que fomos desenvolvendo, e nesta educação para, no meu caso, para a música, eu sempre senti uma liberdade muito maior e sempre senti o facto de dar espaço para as pessoas participarem nesse projeto ou nessa construção, as envolveu muito mais e as fez, muitas vezes, crescer muito mais rapidamente do que um processo meramente de transmissão de conhecimento. E é isso que temos vindo a fazer e fazemos com muitas comunidades. Fazemos sempre um pouco nesta perspectiva do exemplo, como quem come pela primeira vez com talheres e que vai partilhar. Vou fazer assim, faz comigo. E é isso que temos feito na cidade, temos feito fora da cidade, temos feito inclusivamente neste momento em Tóquio, o que é um orgulho para nós, podermos dizer que estamos a partilhar este conhecimento. Quando eu penso na cidade, eu penso que a cidade pode dar o exemplo. E, mais uma vez, quando o exemplo é bom, as pessoas tendem a copiá-lo, não é? Pensando, por exemplo, na instituição onde trabalho, o facto da Casa da Música, por exemplo, começar os concertos sempre a horas e com o público. Posso partilhar convosco que houve gente que escreveu, pediu o livro de reclamações, escreveu que era inadmissível não poder entrar na sala porque o concerto tinha começado a horas. Isso cada vez acontece menos, porque as pessoas estão educadas. Mais uma vez, isto se calhar não é natural chegarmos a horas. Aliás, nem sequer é natural termos horas, não é? Para cumprir. Não são processos naturais, mas são processos que a sociedade foi desenvolvendo e nós educamos para essas regras, neste caso, pelo cumprimento de horários. E, portanto, uma instituição pode dar o exemplo, uma cidade pode dar o exemplo. E hoje também, quando se fala em educação, não falamos, mais uma vez, como eu dizia, não falamos apenas em ensino, não falamos apenas em escola. Falamos da educação ambiental, a educação que é preciso, a educação rodoviária, cívica. Se temos uma cidade asseada, acreditem, mais a população vai também corresponder e vai ter cuidado quando pensa em deitar um papel ao lixo ou deitar um papel na rua. E, portanto, aquilo que eu espero da cidade, eu como tripeiro, nascido na freguesia da Sé, que vivi 33 anos em Paranhos e que agora vivo em Ramalho, o que eu espero é que, de facto, a cidade continue os bons exemplos que tem dado, consiga dar outros exemplos, porque eu acho que é assim que nós conseguimos, efetivamente, ir mudando uma população, que conseguimos minimizar, muitas vezes, tudo que o professor Joaquim Azevedo falou, nomeadamente naquilo que é a exclusão escolar, a exclusão das populações. Eu só para rematar, e isto centrando mais uma vez no trabalho que temos
que temos feito e que eu tenho visto também acontecer. Nós temos feito projetos com população de rua, por exemplo, é um projeto que começamos em 2009. Nós temos hoje pessoas que querem ir ver os ensaios abertos da Orquestra Sinfónica do Porto. Não é por acaso, estas pessoas foram educadas para a arte, pela arte, foram educadas para a música, pela música. O facto de elas estarem envolvidas, o facto de também elas se sentirem já músicos, faz com que elas tenham interesse pela outra música e tenham interesse, por exemplo, em ver um ensaio aberto de uma orquestra sinfónica da Casa da Música. E, portanto, isso é apenas e só um último exemplo que deixo e que acho que deve ser tomado em consideração quando pensamos, efetivamente, em educação e quando pensamos em bons exemplos que podemos dar. Eu acho que em relação à escola profissional, só porque ela foi aqui aflorada, estive muito ligado, e ainda estou de certa forma ligado ao ensino profissional de música, e dizer-vos que, por exemplo, na área da música, Portugal foi, por um conjunto muito grande de circunstâncias, nomeadamente na área da música, na música erudita, um país de terceiro mundo. Dizer as coisas como elas devem ser ditas. Não tínhamos, salvo exceções, mais uma vez, não vamos generalizar, salvo exceções, não tínhamos grandes intérpretes de música, não tínhamos músicos a tocar no mundo todo como hoje temos. E isso é uma consequência das escolas profissionais de música que começaram exatamente no final dos anos 80. Hoje temos músicos de orquestra, em orquestras no Brasil, nos Estados Unidos, em toda a Europa, na Ásia, na Malásia. Alguns deles, com muito orgulho, foram meus alunos e, portanto, hoje estão pelo mundo todo. E, portanto, isto é uma consequência, e era aí que eu queria chegar, exatamente desse ensino mais especializado. Falou-se no exemplo alemão, e, efetivamente, na Alemanha existe um ensino muito direcionado, que passa depois até por estágios feitos nas grandes empresas e que muitas vezes acabam por ficar com esses alunos. É algo que nós ainda não temos cá, mas são de facto modelos destes que eu acho que podem ser replicados e que são bons exemplos. Só para terminar, e também por causa da questão dos professores, eu acho que hoje em dia o que falta muitas vezes é o desenvolvimento de certas competências sociais. Eu não sei se são as escolas ou apenas e só as escolas que devem formar esse tipo de competências, mas os professores que lidam com comunidades mais frágeis ou com alunos mais problemáticos, independentemente do estrato social ou da proveniência desses alunos, estes professores precisam, efetivamente, de alguma preparação nesta área social. Se ela passa por ter psicólogos ou se passa por desenvolver competências do próprio professor, sobretudo estou a pensar nos casos da monodocência, naquilo que é o primeiro ciclo, em que o professor está muitas horas em contacto com o aluno, eu acho que é isso que às vezes falta. Às vezes as universidades, as escolas superiores... muitas vezes o que falta às escolas, se calhar, é muitas vezes também mostrar esta realidade. Por vezes, o lado mais académico, o professor pode-me ajudar nisto, fica um pouco divorciado daquilo que é o terreno. E, portanto, sobretudo as escolas superiores de educação devem estar em contacto com o terreno e conhecer a realidade que é hoje, não aquela que foi escrita por pedagogos ou foi escrita por teóricos nos anos 60 ou nos anos 50, porque essa já não é a que se vive hoje. Portanto, esse contacto com o terreno eu acho que é fundamental e, portanto, é esse que, no fundo, que vai fazer esse desenvolvimento de competências sociais. Saber como lidar e saber que a inclusão passa exatamente por essa mistura homogénea, digamos assim, na turma e que faz com que aconteça aquilo que se passa na árvore e que a Sónia dizia que era de facto extraordinário termos alunos que são ora do Lagarteiro, ora da Avenida Brasil e que estão todos na mesma sala e que respondem todos da mesma maneira e se calhar até estão vestidos da mesma maneira. No fundo também aquilo que nós, através da música, tentamos é pôr no palco diversas comunidades, seja ela comunidades de músicos profissionais, seja ela de moradores de um bairro social, sejam elas de sem-abrigo, todos no palco e dar o palco como exemplo de inclusão em que todos no palco, no fundo, são músicos, são artistas. É isso que nós tentamos fazer também, profissionalmente, e é isso que eu acho que a educação pode ser.